Queridos irmãos, queridas irmãs, bom dia! Hoje é 11 de dezembro, quarta-feira. Estamos começando o nosso dia, vivendo a nossa Lex Divina, nossa leitura orante da Palavra de Deus, meditando as leituras que a igreja nos oferece, e a cada dia a igreja nos traz 3 leituras, a primeira leitura, o Salmo e o Evangelho, e você é convidado a viver este espaço da Lex Divina, que é ler essas leituras, meditá-las, perguntar a Deus o que o Senhor quer comunicar a nós através da sua palavra, viver esse momento de oração, de diálogo com o Senhor, a partir do que Deus fala ao teu coração. Também vivendo esse passo da contemplação, que é meditar um versículo, uma frase, deixar que a palavra de Deus ela inflame o nosso coração, ela transpasse a nossa alma, e também tomarmos boas resoluções. A partir daquela palavra, eu decido viver como graça neste dia, e sobretudo nesse tempo do advento, que é tempo de conversão, tempo de mudança, tempo de sobriedade, de vigilância. Qual é a resolução que eu tomo, né? Qual é a vigilância, qual é o jejum que eu escolho viver neste dia, para preparar a minha alma, o meu coração para a chegada do menino Jesus, que virá logo logo, mas é preciso preparar o terreno do nosso coração. E o verbo de Deus, ele quer nascer em nós, e o verbo é a palavra. Então a palavra de Deus, ela deve nascer em nosso coração diariamente. Estamos também iniciando na nossa comunidade nosso retiro anual da vida comunitária. Então eu quero confiar a você e toda a nossa comunidade nesse tempo forte de escuta de Deus, através dos nossos fundadores, da nossa moderadora, dos nossos responsáveis, que recebem de Deus essa escuta e que comunicam ao nosso corpo para que possamos iniciar bem o nosso ano apostólico. E nesse tempo de retiro da nossa comunidade, nós teremos não só a graça de estar reunidos em comunidade, mas também de testemunharmos e vivermos grandes celebrações. A cada dia nós teremos uma celebração diferente para viver e para interceder. Hoje nós vamos iniciar o nosso retiro à noite, nós teremos a admissão das ordens sacras, o leitorado e o acolitado de alguns irmãos, alguns seminaristas da nossa comunidade. E a cada dia eu vou atualizando vocês e pedindo a intercessão destas graças. Mas já para você começar a rezar a viver hoje, nós vamos ter, durante esse tempo, irmãos que irão professar votos na vida consagrada, primeiros votos, votos temporários, votos perpétuos, irmãos que vão fazer profissões solenes e consagração das virgens de algumas irmãs. Teremos também 2 belos jovens que se preparam para viver o sacramento do matrimônio, irmãos que estão na missão de Portugal, que vão estar aqui no Brasil para viver esse tempo de graça. Teremos também, ao longo do nosso retiro, engajamentos na vida comunitária, jovens que dão passos, que se engajam com o nosso carisma. E depois a grande ação de graças para nós é termos mais 3 novos padres na nossa comunidade. Então, 3 jovens que se preparam para viver a sua ordenação presbiteral, e você pode rezar pelos nossos irmãos, diácono Marcos, diácono João Gabriel e diácono João Batista, pedindo ao Senhor a graça que esses irmãos se tornem verdadeiros homens de Deus para o nosso carisma e para a nossa igreja, que possam ser fiéis ao seu chamado. Neste dia 11, quarta-feira, a igreja celebra São Damaso I. Damaso, provavelmente de origem espanhola, viveu entre os anos 305 e 384. Eleito Papa, defendeu a Igreja contra as heresias, promoveu a veneração aos mártires e confiou a São Jerônimo a tradução dos textos originais da Bíblia para o latim, projeto que culminou na Vulgata. A seu exemplo, divulguemos sem cessar a palavra de Deus e valorizemos os estudos bíblicos. Olha que providência de Deus, estamos aqui falando da graça, da importância da Lex Divina, e hoje temos como intercessor São Damásio, este homem que trabalhou a palavra de Deus e que confiou a São Jerônimo a tradução, né, dos textos originais da Bíblia para o latim. E hoje a igreja nos convida a divulgarmos sem cessar a palavra de Deus e valorizar os estudos. Então você já tem a missão de divulgar este link agora para os seus contatos, sobretudo para aquelas pessoas que talvez estão tão distantes que precisam escutar a palavra de Deus. Então não deixe de divulgar o link, de dar o seu like e de escrever também nos comentários do nosso vídeo. A liturgia da palavra de hoje nos traz, na primeira leitura, retirado do profeta Isaías. Com quem haveis de me comparar? E a quem serei eu igual? Fala o santo. Levantai os olhos para o alto e vede quem criou tudo isso. Aquele que expressa em números o exército das estrelas, e a cada uma chama pelo nome. Tal é a grandeza e a força e poder de Deus, que nenhuma delas falta a chamada. Então, por que dizes, Jacó, e por que falas, Israel?
Minha vida ocultou-se da vista do Senhor, e meu julgamento escapa ao do meu Deus. Acaso ignoras ou não ouvistes? O Senhor é o Deus eterno, que criou os confins da terra. Ele não falha, nem se cansa. Insondável é sua sabedoria. Ele dá coragem ao desvalido e aumenta o vigor dos mais fracos. Cansam-se as crianças e param os jovens. Tropeçam e caem. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Criam asas como as águias, correm sem se cansar, caminham sem parar. Então, o profeta hoje, Isaías, ele encoraja os exilados a não perderem a confiança em Deus. Então, esse encorajamento também é para cada um de nós. Talvez você vai dizer, mas eu não estou exilado, mas quantas vezes estamos exilados no nosso coração, na nossa alma? E hoje o profeta quer nos encorajar, renovando a nossa confiança no Senhor. Aqui ele vai dizer que os opressores serão vencidos e quem confia na presença de Deus, mesmo diante das dificuldades, encontra força. Então é uma palavra de encorajamento e é muito bom começarmos o nosso retiro sendo encorajados pelo profeta Isaías a continuarmos as nossas missões e, sobretudo, a enfrentarmos as dificuldades e situações adversas que aparecem no caminho da evangelização, mas não perdermos a nossa confiança em Deus. O salmo de hoje é o Salmo 102. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e todo o meu ser seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, não te esqueças de nenhum de seus favores, pois Ele te perdoa toda a culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura Ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Então, o primeiro convite do salmista hoje é bendizermos ao Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e, sobretudo, fazer memória. O salmista, ele reconhece aqui as maravilhas e, sobretudo, a misericórdia de Deus. Ele diz que o Senhor perdoa toda a culpa, o Senhor cura a nossa enfermidade e nos cerca de carinho e compaixão. Então, hoje o teu convite é também fazer memória. Quais são as graças que o Senhor realizou, tem realizado e que nós somos convidados a bendizê-lo? O que nós devemos reconhecer ao longo da nossa caminhada? E para nós que estamos vivendo o Retiro Anual, ou você que está em casa nos acompanhando, deve ser nesse final de ano um tempo de fazer boas memórias. Reconhecer não só as nossas dificuldades, as situações que a gente teve que enfrentar, mas sobretudo reconhecer em todos esses momentos o Senhor esteve conosco. E por isso a nossa alma deve entrar nesse louvor, nessa gratidão. O Senhor é indulgente e é favorável, é paciente, bondoso e compassivo. Então, para que graça melhor do que percebermos que o Senhor tem paciência conosco? O Senhor é bondoso, tá? É sempre bom. O Senhor é indulgente, é favorável e ainda é compassivo com cada um de nós. Então, nós, de fato, irmãos, precisamos ser filhos gratos e alcançarmos a cada dia essas graças que o Senhor comunica e dar a cada um de nós. O Senhor não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune em proporção às nossas culpas. Então imagina se o Senhor reagisse conosco de acordo com as nossas faltas, os nossos pecados e a nossa fragilidade. O Senhor é misericordioso, o Senhor é bondoso e por isso devemos devolvê-lo com a nossa gratidão e com a nossa ação de graças. O evangelho de hoje é retirado do evangelista São Mateus. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e fatigados, sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vos encontrarei descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Um belo evangelho para começar o nosso retiro. Vinde a mim, todos vós que estão cansados. Todos nós chegamos nesse retiro e podemos dizer, estamos cansados de tudo aquilo que nós ofertamos ao Senhor ao longo deste ano. Mas tem que ser um cansaço bom, um cansaço de oferta por tudo aquilo que ao longo do ano apostólico nós oferecemos ao Senhor. E por isso é importante uma parada, um retiro anual para depositarmos ao Senhor os nossos cansaços, que não são mau cansaços, são cansaços apostólicos de oferta, mas também se há mau cansaço, talvez não bem vivido ao longo do ano, precisamos depositar no Senhor, repousarmos no seu coração para recomeçarmos com vigor o nosso novo ano apostólico.
E por isso o evangelho de hoje é muito propício para cada um de nós, mas também você que está em casa, você que nos acompanha. Talvez você encontre, né, ao longo de todo esse ano, entre as labutas da vida, entre os cansaços da vida, o Senhor nos dá uma força e Ele pede que não desanimemos. O Senhor, Ele é a nossa força. E não é uma força que vem do poder do braço, mas é uma força que vem do amor do Senhor, da graça do Senhor com cada um de nós. E o Senhor deseja aliviar o nosso fardo, aliviar o nosso cansaço. Então somos testemunhas desse amor do Senhor, desse cuidado. Aqui é um cuidado, é um mimo de Deus. Ele fala, vinde a mim, vós que estáis cansados. Então o Senhor hoje nos convida a repousarmos no seu coração, a depositarmos os nossos cansaços e recebermos a força e o vigor para continuar a servir a Ele bem melhor e também aos nossos irmãos e irmãs. Tenhamos uma bela quarta-feira neste dia, um bom início de semana e que Deus os abençoe.